Fala galera, professor Renan Rosa com vocês. Nosso bate-papo hoje vai ser sobre calorimetria. Vamos lá, galera. Galera, primeiro a gente vai definir para vocês o que é calor. Calor é energia térmica em trânsito, onde um corpo de maior temperatura vai ceder calor para um corpo de menor temperatura. É aquela lógica que às vezes você faz do banho-maria ou para você esquentou o chocolate demais, você quer esfriar um pouco, você pega a caneca, bota numa água gelada, ou bota a água da bica mais gelada caindo em volta da caneca. Ou seja, o que você faz? Você faz com que um corpo de maior temperatura ceda calor para um corpo de menor temperatura. E isso é calor, é energia térmica em trânsito. Só que essa energia ela sempre vai fluir de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, ok? Então, quando você pega uma latinha e bota dentro do isopor com gelo, você pensa que a ordem natural das coisas é você pensar que é o gelo que está baixando a temperatura da latinha. Pelo contrário, na verdade, é a latinha que está cedendo calor para o gelo, né? E com isso ela está baixando a sua temperatura até que os dois consigam atingir uma temperatura de equilíbrio. Beleza? A unidade de calor, né? Calor, que a gente vai adotar aqui para a quantidade de calor vai ser caloria. Tá? Uma caloria ela vai valer aproximadamente 4,18 joules. E temos as formas de propagação de calor. São três: condução, convecção e radiação. Ou irradiação também pode ser. A condução. O calor ele necessita de um meio material. Quais são as formas mais predominantes? Esse tipo de propagação ela acontece muito entre sólidos. Tá? Você deixa uma panela no fogo para poder, sei lá, fritar um bife, fritar um ovo. O que você vai fazer? O fogo vai aquecer a panela vai aquecer o alimento. Então você necessita de um material sólido, né? Para você ter um meio material para que esse tipo de propagação ocorra. Outro tipo é o de convecção, ele ocorre entre os fluidos, nos líquidos. A geladeira mesmo, aquela massa de ar, quando a gente abre, vem aquela, dá para ver visivelmente, né? Aquela massa de ar fria na geladeira. Então, aquela massa de ar, né? Aquilo ali, ele vai, é como se dá a propagação de calor, tá? Então, ele acontece entre fluidos e entre líquidos, alguns líquidos. E a radiação é o calor que ele não necessita de um meio material para se propagar. Exemplo, Sol. O calor do Sol ele sai lá do Sol, sai do Sol, né? E ele chega até aqui na superfície terrestre. Então ele se propaga por radiação. Ele não necessita de um meio material para se propagar. É o único meio de propagação possível no vácuo. Beleza? Então vamos adiantando nossa aula. Capacidade térmica é uma constante de proporção entre quantidade de calor e variação de temperatura. A gente simboliza a capacidade térmica, people, através de um C maiúsculo, tá? E ela vai ser o quê? Quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Aí a quantidade de calor que a gente vai medir, tá? Você pode ver isso aí visível numa embalagem de salgadinho, numa lata de Coca-Cola, você tem informações nutricionais, onde você tem a quantidade de calor ou calorias, né? Então a quantidade de calor ela pode ser sensível ou latente. Sensível, galera, quando não houver mudança de estado físico, tá? Latente quando houver mudança do estado físico. Quando for o calor sensível, a gente chama de, tem um macetezinho, né? A gente fala assim, que macete, ou seja, a quantidade de calor sensível ela vai ser a massa vezes o calor específico, cada substância vai ter um calor específico próprio, vezes a variação de temperatura, ou seja, a temperatura final menos temperatura inicial. E o calor latente é quando você tem a mudança de estado físico da matéria. E a gente chama aqui de quimolesa, ou seja, a massa vezes o L que representa o calor latente. Ambas as unidades vão ser caloria. Tá? A capacidade térmica
a gente tendo conhecimento disso aqui, a gente também pode calcular a capacidade térmica como sendo, ó, a quantidade de calor é o quê? Macete. Então a gente substitui ali, ó, MCT, mesma coisa que o Q, ó. Aí aqui a gente corta a temperatura com temperatura. Sobra o quê? Capacidade térmica também pode ser massa vezes o calor específico, ou quantidade de calor sobre ΔT. Mudanças de estado físico da matéria. É quando você passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso para o sólido, gasoso para o líquido e por aí vai. Quais são os nomes disso? Então vamos lá, vamos por partes. Quando eu faço do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o sólido, solidificação. Do líquido por vapor, né, para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do sólido para o gasoso, sublimação. Tá? E vice-versa. Também temos a ressublimação. Aí aqui eu coloquei aqui um ilustrativo para você poder entender melhor. Ó, água no estado sólido, que é o chamado gelo. Água no estado líquido, que é a água como nós conhecemos. E a água vaporizada, que ela pode se apresentar como forma de nuvem. Tá? Então tem aqui as mesmas transformações que eu escrevi aqui em cima. Tá? Só para poder ilustrar melhor um exemplo prático. People, a gente tem a curva de aquecimento. O que é isso, a curva de aquecimento? Isso aqui é muito comum cair nos exames de vestibulares, tá, galera? Então, como que a gente lê isso aqui? Toda vez que você tiver uma linha na horizontal, você tem a mistura de dois estados físicos, tá? Então, vamos lá. Ó. Se eu estou começando no sólido e eu estou aumentando a temperatura, tá? Se eu aumento a temperatura, a tendência é que eu mude o estado físico. Né? Na maioria dos elementos, o que acontece? Quando eu aumento a temperatura, eu vou transformá-la em substâncias líquidas e por aí vai até se vaporizar. Então vamos lá. Ó. Se eu comecei no sólido, depois do sólido eu tenho o quê? Se eu aqueço, eu tenho sólido e líquido. Aí eu saio do patamar horizontal, ou seja, morre o sólido, fica só o líquido. Cai num patamar horizontal de novo. Vai ter o quê? Quem é o próximo estado? O líquido e o vapor. Sair do patamar horizontal, morre o líquido e tem só o vapor. Então, essa é a minha curva de aquecimento. Tá? Isso aqui cai demais no vestibular. E a gente vai fazer mais para frente exercícios falando sobre isso. Aqui eu coloquei um exemplozinho para a gente. Ó. Qual é a quantidade de calor necessária para se elevar 500 gramas de um material de 30 graus Celsius para 150 graus Celsius? E eu dei aqui o calor específico dele para a gente. Ó, vamos lá. Como ele não falou se vai ter mudança de estado físico, né, não vai ter. Senão ele teria que falar para a gente que isso aí vai estar mudando o estado físico dessa matéria. Então, que macete? A massa, 500, calor específico 0,2 e o ΔT é o quê? Temperatura final menos a temperatura inicial. Vai ser o quê, galera? 500 vezes 0,2, 150 menos 30, 120. Então, multiplicando isso aí, eu tenho o quê? Ó? Eu gosto de transformar isso sempre em fração. 0,2 é o quê? É a mesma coisa que 2 sobre 10. Aí o que eu posso fazer? Cortar esse zero com esse zero. Né? Ó. Aí ficou o quê? 50 vezes 2 vezes 120. 50 vezes 2, 100. 100 vezes 120. 1.200. Tá? 1.200 calorias. Então eu preciso de 1.200 não, de 12.000 calorias. Tá? 12.000 calorias para poder elevar 500 gramas de uma substância de 30 graus Celsius para 150 graus Celsius. Aí por aí você começa a ter uma noção, né, de quantas calorias às vezes quanto esforço você vai ter que fazer para você poder perder uma quantidade de caloria dessa. E geralmente as embalagens desses salgadinhos, desses refrigerantes, eles vêm trazendo a informação ainda em quilocaloria. E quando tem quilo aqui na frente do caloria, é multiplicando o número por 1.000. Então é uma quantidade muito elevada. Por isso que, para quem quer perder peso, fazer uma dieta, esses alimentos eles são extremamente inimigos.
Dois corpos feitos de um mesmo material, com massas iguais, MA igual a 1, MB igual a 2 kg, com temperaturas iguais a TA igual a 20 graus Celsius e TB 30 graus Celsius, são colocados dentro de um calorímetro. O calorímetro é um instrumento, tá? Que ele é isolado termicamente. Então, como você tenta imaginar um calorímetro? Um cooler, um isopor de gelo que você vai botar latinha, refrigerante, cerveja para poder refrigerar o seu mantimento, a sua bebida. O calorímetro ele funciona muito parecido. Qual será a temperatura de equilíbrio? Então vamos lá. O que eu vou fazer, galera? Isso aqui cai demais também nos vestibulares, no Enem, na UERJ, isso aqui cai muito. Então, vou fazer o quê? Quantidade de calor A mais quantidade de calor B igual a zero. Eu vou fazer a quantidade de calor para o elemento A e a quantidade de calor para o elemento B. Então, vai ficar assim, ó. MC delta T para o A mais quantidade de calor para o B. MBC delta T. A massa do A é 1. O calor específico eu não falei, mas eu falei que são iguais, são materiais iguais, ó, mesmo material. Então chamei de C. Temperatura final é o T, que é a temperatura de equilíbrio. Ambos terão a mesma, tá? Então por isso que eu boto o Tzão aqui e o Tzão aqui. Temperatura inicial da substância A, 20 graus Celsius, menos 20. Mais, ó, massa de B, 2 kg. C, que eu não sei também. Tsão, que é a temperatura de equilíbrio, menos a temperatura inicial dele, que é 30. Então, ó, o C eu tenho nos dois locais, então corto. Então, ó, o que eu faço aqui? Ó? 1 vezes T vezes menos 20, tá? Dá T menos 20, mais 2 vezes o T, 2T. 2 vezes menos 30, menos 60. T mais 2T, 3T. Menos 20 menos 60, menos 80. Vai ser igual a 80 sobre 3. Então a temperatura de equilíbrio vai ser aproximadamente 26,67 graus Celsius. Tá? Então, ó, questõezinhas muito cobradas nos nossos exames de vestibular. Beleza, galera? Bom, forte abraço para você e até nosso próximo encontro.